plano original. Fala com a sua boca. Existe um plano original. É isso que nós estamos entendendo. O plano original sempre foi a graça de Deus. O desejo do coração de Deus sempre foi a graça. E hoje nós vamos estudar sobre a questão que a graça nos libertou de todo mal. Eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Diga: a graça já me libertou de todo mal. E hoje você vai sair daqui com muita convicção. Eu quero lembrar que eu não sei mais qual mensagem eu estou. Acho que é na 13ª ou 14ª mensagem desta série. E você pode rever todas elas no nosso canal no YouTube. Se você está chegando hoje, se você não ouviu, recomendo que você faça isso, para que você acompanhe toda essa linha de raciocínio. Nós estamos numa sequência, subindo aí degrau por degrau, crescendo no conhecimento. E hoje nós vamos entender que a graça já nos libertou de todo mal. Quero começar lendo Colossenses, capítulo 2, verso 13 em diante, que diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Deus perdoou quantos dos nossos delitos? Todos os nossos delitos. Verso 14: e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. Nós já estudamos. Aqui Paulo está falando para os colossenses que a lei de Moisés, 613 mandamentos, que era um pacto de maldição e de morte, foi cancelado. O escrito da dívida foi cancelado. Não resta mais dívida. Isso era contra nós. Ele diz: o qual era prejudicial. Isso não fazia bem para o homem, fazia mal. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Diga: Jesus removeu e encravou na cruz toda a lei. É o que ele fez. Verso 15: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eu pergunto: Jesus triunfou na cruz, sim ou sim? Ele triunfou na cruz. Ele expôs a vergonha principados e potestades. Jesus venceu o diabo publicamente, é o que diz a palavra. E é sobre isso que Deus já está dizendo e falando aos nossos corações. Mais uma vez, curve sua cabeça, nós vamos falar com Jesus rapidamente. Pai, nós te damos graças mais uma vez, te damos louvor e honra. Obrigado por esse momento precioso. Obrigado por tudo que estamos vivendo nesta manhã, de bênção, de glória. E agora nós estamos aqui aquietando nossos corações para ouvir a tua voz, para receber a sã doutrina. Eu oro, Jesus, para que não seja eu, Fernando, na minha humanidade, mas o Senhor em mim, o teu Espírito através de mim, a falar, a exortar, a dar lição, a dar direção, a admoestar estas ovelhas que pertencem a ti. Fala-nos, Deus, porque como filhos estamos prontos e sedentos para ouvir a voz do nosso Pai. Oramos em nome de Jesus, para a glória de Deus, e todos digam amém e amém. Você pode dar mais uma salva de palmas a Jesus? Amém. Meus irmãos amados, povo de Deus, família bendita, justos, aqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo, aqueles que são boas árvores, aqueles que são vasos de misericórdia, aqueles que são chamados por Jesus Cristo para reinar e governar. Se é você, diga amém. Eu quero começar a mensagem de hoje fazendo uma reflexão com você. Quantos estão comigo aqui? Podemos juntos refletir sobre algumas coisas? Eu quero que você tenha reflexão, faça uma reflexão com entendimento e sabedoria. Nós sabemos que Paulo, ele exorta os irmãos da Galácia, os Gálatas. Eu li a palavra quinta-feira, onde Paulo, ele chega para os Gálatas e ele vai falar: vocês estão misturando as duas alianças. Vocês estão misturando o legalismo com a graça. E não se pode colocar, como disse Jesus, vinho novo em odre velho. Era isso que Jesus estava dizendo com essa expressão. Então, Paulo vai confrontar os Gálatas. Eu queria lembrar, porque é uma das passagens, eu disse quinta-feira, que eu mais amo. E está lá em Gálatas 3, verso 1 em diante, que diz assim: ó Gálatas insensatos. Então veja, o apóstolo dos apóstolos, Paulo, ele está chamando uma igreja, pessoas como nós, gentios, pessoas que não eram judeus ali. Ele está falando: vocês são insensatos. Olha que fala forte e contundente. Isso é um confronto necessário. Muitas vezes, essa reflexão inicial eu quero fazer com você. O pastor precisa confrontar as ovelhas. Porque o que nos tira da nossa vida, que não é a vida que Deus tem para nós, é um confronto. O evangelho, ele é um confronto. Confronta a nós mesmos.
Eu tenho falado sobre isso, né? Evangelho é você ser liberto de você mesmo. É você ser liberto da sua vontade. Então Paulo vai dizer aos Gálatas: Gálatas, seus insensatos, quem vos fascinou? Quem vos embruxou? Quem, sabe, esse é o original, né? Vocês estão embruxados, vocês estão fascinados. Olha lá, a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto e crucificado. Quero apenas saber isso de vós. Ele está confrontando, apenas me digam isso. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Foi o tema de quinta-feira. Obras da lei ou pregação da fé? Ele está falando, vocês receberam o Espírito Santo, as bênçãos de Deus, os milagres, os prodígios, eles acontecem pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, agora, ele diz, vocês começaram no Espírito, vocês começaram por graça, vocês começaram pela fé. Estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Agora vocês querem trazer os rudimentos, agora vocês querem trazer as obras de Moisés para se aperfeiçoar? Olha o que ele vai dizer agora no verso 4: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Olha o que ele diz no 5: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da graça, pela pregação da fé? Então veja que tapa na cara que Paulo está dando aqui para os Gálatas. Vocês querem viver pelas obras da lei? Vocês começaram no Espírito, vocês estavam indo bem. Ele fala, corris bem. Quem vos embruxou, quem vos fascinou? O que impediu vocês de continuarem correndo? Então isso aqui não é uma particularidade da igreja da Galácia, dos Gálatas. A igreja dos Colossenses também tinha esse problema. Assim como nós também temos visto nos nossos dias, da geração de hoje, as mesmas coisas. Uma igreja evangélica judaizante, uma igreja protestante que não quer abraçar a nova aliança, que é o que vigora, mas quer trazer os rudimentos da lei, as obras da lei. Só que a Bíblia diz que pelas obras da lei ninguém pode ser justificado. O que nos justifica, o que nos tornou justo foi o sangue de Jesus. Então eu não posso tentar ficar fazendo obras da lei, subidas do monte, essas batalhas, essas campanhas. Isso não aperfeiçoa ninguém, porque isso, diz a palavra, não tem o poder de aperfeiçoar ninguém. Então os falsos mestres lá de Colosso, assim como os falsos mestres dos nossos dias, eles negavam a importância de Cristo. Eles talvez não negam a importância de Cristo de uma forma clara, mas a verdade é que inconscientemente eles estão negando. Porque quando alguém apresenta uma obra da lei e diz que por isso você vai ter a bênção, por isso você vai conquistar, por isso vai acontecer, ele está negando o que Jesus consumou na cruz. Então eles não davam a glória devida a Jesus. E na geração de hoje também, muitos líderes não dão a glória devida a Jesus. Eu quero só, nessa reflexão inicial dessa introdução, para os gnósticos, Cristo, ele era e ele continua sendo apenas uma emanação. O que é isso? Apenas um pedaço de Deus. Não é o próprio Deus encarnado. Quando você vai ver os muçulmanos, eles vão pregar que Cristo foi um grande profeta, mas não foi o espírito dos profetas. Os espíritas, eles dizem que Jesus é um espírito de luz que não precisou reencarnar, mas que ele não é o eterno Deus. Ele vai dizer, os católicos vão dizer, os apostólicos romanos, né? Eles dizem que Jesus ele é um mediador, mas ele não é o único mediador. Eles têm os santos, eles têm Maria e suas aparições. Então isso é o que diz um pouco, até mesmo quando você entra num cenário mais ligado ao evangelho, vamos dizer assim, as testemunhas de Jeová dizem que ele foi o agente da criação, mas que ele não é o eterno Deus. Ou seja, igreja, muitas religiões têm uma ideia distorcida sobre Jesus. Mas nós sabemos que nenhuma dessas ideias, nem outras que são apresentadas na geração atual, elas são a ideia real, central da Bíblia. Esse não é o conceito certo sobre quem é Jesus. Então, quando nós vamos olhar, eu quero ainda nessa introdução refletir com você, quando nós vamos olhar um pouco aí fora, como está a igreja evangélica atual, a tradição evangélica, por falta de revelação, por falta de entendimento, criou um adversário forte, que é o inimigo, criou um adversário forte, que é Satanás. E Cristo é pequeno, Cristo ele é fraco. Então, baseado nas obras de arte, você sabe que a igreja romana tem pregado isso ao longo dos séculos, através dos ídolos, das imagens, dos santos, enfim. A tradição faz com que o diabo seja grande e que Jesus seja pequeno e fraco. Mas nós sabemos
sabemos, e como que nós sabemos isso? Pela palavra, por revelação do Espírito Santo. Nós temos uma ideia correta de quem é Jesus. Você sabe que Jesus, ele é o poderoso. Jesus sim é o poderoso dos poderosos. Jesus é o Rei de reis, o Senhor de todos. Ele é o Deus sobre tudo e sobre todos. Ele é aquele que tem o amplo e todo domínio em suas mãos. Jesus é aquele que está sentado num alto e sublime trono. É aquele que rege as nações. Jesus é o cavaleiro do cavalo branco. Jesus é o Quírios. Jesus, amado, é aquele que é a brilhante estrela da manhã, o sol da justiça. Ele é Emmanuel, ele é Deus conosco. Esse é o Jesus verdadeiro que precisa ser apresentado. E esse Jesus não é um Jesus fraco e impotente. Ele é onipotente, ele tem todo o poder. Então, nós precisamos ir para a Bíblia. Por isso que Paulo, ele precisava lembrar a igreja quem era o verdadeiro Deus. Então, talvez hoje eu quero aqui lembrar você, ou ensinar para aqueles que não conheçam, quem é o verdadeiro Deus. Para que você não olhe para o diabo como um ser poderoso e Jesus aquele ser fraco com uma cara de triste numa cruz. Não, esse não é Jesus. Afinal de contas, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono não. Jesus está sentado no trono. Então, ponto 1 de hoje, nós fomos libertos para sempre. E amado, aqui não tem uma liberdade parcial. Jesus fez uma obra na cruz e essa obra foi definitiva. Então nós fomos libertados para sempre do diabo e da lei, do pecado e da morte. Nós não podemos, igreja, admitir lutas com o demônio. Aqui eu vou ter que tocar nessas questões. Porque hoje existe uma igreja que fica dando palco para o diabo. Eu falei aqui brincando recentemente. Só falta o podcast, Café com o Diabo. Eles estão dando holofote para o diabo. Então, nas suas lutas com o demônio, cultos de expulsões de demônio, enfim, o que é isso no meio dos crentes? Pode isso, Arnaldo, né? No meio dos crentes? Palco para o diabo. Você entra em igrejas que só se fala em diabo, não se fala de Jesus, não se fala da bênção, não se fala, enfim, das maravilhas, da cruz, do que Jesus fez. Então o diabo ele só tem livre acesso em quem? Nas pessoas que seguem o curso do mundo. Então, essa história de ficar no meio de crentes, entrevistando o diabo, amado, o diabo não tem espaço naqueles que já foram justificados por Jesus Cristo. Ele tem espaço no curso do mundo, porque Jesus, no seu poder, ele deu um poder permissivo para o diabo. Ele é o príncipe da potestade do ar. Só que Jesus está no controle de todas as coisas. Então, nós vamos entender que o poder do diabo, ele é limitado. Ele age aonde? Ele age nos seus filhos, nos ímpios, em vasos de ira. Ele não age em vaso de misericórdia, como diz a palavra que somos nós. Então ele vai agir em pessoas que estão mortas em delitos e pecados. Uma pessoa que nasceu de novo, reflita nessas questões. Uma pessoa que nasceu de novo, liberta do império das trevas. Uma pessoa que foi transportada do império das trevas para o reino maravilhoso do amor de Jesus. Essa pessoa que foi selada pelo Espírito Santo da promessa. Uma pessoa que é morada do Deus vivo. Como é que Deus vai repartir alguém que é dele com o inimigo? Você foi selado com o Espírito Santo. Então quer dizer que dentro de mim tem o diabo e tem Jesus brigando. Vai um pouco para lá. Não, vai você para lá. Não, eu que cheguei primeiro. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Diz a palavra. Então se eu sou propriedade exclusiva de Deus, quer dizer que quem habita em mim é o Espírito Santo de Deus. Eu que já tive um encontro com Jesus, que já confessei Jesus como meu Salvador. Então nós precisamos entender isso. Que nessa pessoa que foi selada, essa pessoa não pode ser possuída. Eu vou dizer isso, um crente regenerado, um crente de fato, que conhece Jesus, ele não é possuído pelo diabo. Uau, bispo, como você diz isso? Essa é a verdade, amado. A obra da cruz nos mostra isso e nos autoriza a dizer isso, e nós cremos nisso. Nós começamos lendo, Jesus expôs publicamente a vergonha, principados e potestades. Ele venceu na cruz. Então nós precisamos viver através da obra da cruz. A palavra diz que a dívida que nós tínhamos por causa do pecado já foi paga. O inimigo que nos escravizava, ele foi acusado. O inimigo que nos escravizava e que nos acusava, ele foi vencido. Ele foi envergonhado. O pecado foi aniquilado, é o que diz a palavra. Então nós vamos viver dessa forma. Olha o que diz agora, nós vamos ler de novo, Colossenses 2, 13 em diante. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Então existe um povo, ou existe um momento que a pessoa está morta nas transgressões, antes dela ter um encontro com Jesus. Paulo vai dizer em outra oportunidade que ela está seguindo o curso deste mundo. Está indo no curso do mundo, está indo na vida do Zeca Pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar. A pessoa está lá no curso do mundo, está vivendo. Ela não teve um encontro com Jesus ainda, ela não foi despertada pelo Espírito Santo. Então ele diz, e a vós outros, que estáveis mortos, no passado, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os delitos. Então Jesus nos deu vida, perdoou todos os delitos. Então você não é mais morto. Por que você não é mais morto? Eu estou falando de uma obra espiritual. O teu e o meu espírito estavam mortos.
Mas Jesus nos deu vida. Em Efésios a Bíblia vai dizer, estávamos mortos, Ele nos deu vida, estando nós mortos aos delitos e pecados. Então agora Paulo está dizendo a mesma coisa aos Colossenses. Então, agora nós estamos vivificados. Diga isso com a sua boca. Eu já fui vivificado com Cristo. Então agora os nossos pecados, nós estudamos isso, eles foram perdoados na cruz. Jesus fez essa obra. Então, se o Senhor te perdoou, é assim que você deve se ver. Não permita viver sendo acusado pelo diabo através de pessoas do seu passado. E eu quero fazer um outro parênteses, porque às vezes não são pessoas que estão acusando. Nós vamos trabalhar isso forte no dia do nosso congresso, dia 5. Muitas pessoas não conseguem se auto-perdoar. Elas se acham maiores que Deus, essa é a verdade. Porque Deus já te perdoou e você não se perdoa. Então tem pessoas que ficam se próprio acusando. Não, mas o que eu fiz? Amado, não importa o que você tenha feito. Se você recebeu Jesus, se você é uma nova criatura, Paulo vai dizer, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O nosso passado foi apagado, foi afogado no mar do esquecimento. Então nós não temos que ficar pescando o nosso passado. Nós devemos agora olhar para Jesus, olhar para a obra da cruz e falar, é assim que eu vivo, é assim que é a minha identidade. Eu era uma antiga criatura, eu tinha uma velha natureza, agora eu tenho uma nova natureza, agora eu tenho um novo homem, agora eu tenho uma semente incorruptível. Isso tudo que eu estou citando é o que a palavra de Deus diz. Então quando agora eu me olho, entre aspas, no espelho, eu tenho que ver o quê? Eu tenho que me ver como Jesus me vê. Perdoado, curado, restaurado, liberto. Eu não tenho que me ver como uma pessoa amedrontada, que tem medo de algo, que tem medo da voz da maldição. Ah, mas o pastor da outra igreja me amaldiçoou. Amado, a palavra do pastor não é maior que a palavra de Jesus. Contra você não vale encantamento, diz a palavra. Ponto. Não, mas o pastor falou que se eu saísse da igreja, esse é o sistema que está aí fora. E aí tá os crentes aprisionados com medo de uma palavra de um homem, sendo que a palavra de Deus ela é maior do que a palavra de todo homem. Seja mentiroso o homem, verdadeiro Deus. Então nós precisamos entender que a Bíblia diz o quê? Que em Cristo Jesus, o diabo não tem mais ação nas nossas vidas. Não tem. Olha o que diz o verso 14. Tendo cancelado, ele cancelou ou não cancelou, igreja? O escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu! Removeu ou não removeu? Inteiramente encravando na cruz. Então veja aqui, só esses 2 versículos... Quantas coisas que nós aprendemos aqui que Jesus fez contra a nossa vida. 2 versículos, eles são suficientes para você reinar em vida nessa terra. Sem ficar com medo de palavras, sem ficar com medo de ninguém, do seu passado. Só você olhando a palavra de Deus. O 15 diz, e despojando os principados e as potestades publicamente, e os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Diga com a sua boca, Jesus Cristo triunfou na cruz. O que é triunfou? Ele venceu. O mais valente amarrou o valente, é o que diz a palavra. Então quer dizer que Jesus despojou os demônios. E aí, vamos refletir, que a gente está num culto reflexivo hoje. Aí vem agora os evangélicos e trazem a exaltação do capeta e dão altar para o capeta. Peraí, Jesus da cruz fez uma obra de aniquilar o inimigo e agora os pastores falam, venham cá, diabo. Deixa eu perguntar, da onde você vem? Quem é você? O que você está fazendo aí? Que loucura é essa? Só que a gente não para refletir nessas coisas, só que é assim que estão as coisas aí fora. Então tem cultos, agora tem igrejas aí que não se fala de Jesus, não tem palavra aberta, não tem as pessoas conferindo coisas espirituais. Tem pessoas ouvindo da onde veio o diabo, o que ele está fazendo com a pessoa. E aí nós vamos ter que falar isso aqui. Se é crente, amado, aquilo não passa de show. Aquilo não passa de algo para enganar as pessoas, porque isso dá ibope. Porque isso dá medo e aí aprisiona as pessoas. Porque se pegou isso aqui, pode pegar você também. Amado, aqui você nunca vai ver o inimigo pegando ninguém, porque aqui nós somos todos selados com o Espírito Santo de Deus. Você sabe, eu já contei isso aqui umas vezes lá no Rio. Tinha um abençoado que ficava se manifestando na hora do culto. Ele levantava lá e falava umas coisas. Ele queria palco. Era um revoltado lá. Aí o apóstolo viu ele uma vez, 2 vezes, confrontou ele, 1, 2. Aí na terceira, que o cara estava querendo dar show lá, o apóstolo falou, pega esse cara aqui e leva ele para expulsar ele lá. Numa sala, pega aquele taco de beisebol, pega aquele negócio. Olha, nunca mais manifestou. Então você vê que as pessoas, elas querem isso, e aí elas querem esse palco. E aí o que tem hoje? Tem muita coisa da alma. Pessoas com doenças da alma, problemas na alma, que ficam aí dando espaço para isso. Então nós vamos ir para a palavra. Você não tem que ficar com medo de ninguém, você tem que ir para a palavra de Deus. Nós já sabemos que Jesus Cristo na cruz do Calvário destruiu as obras do maligno. E nós vamos lembrar o que diz a palavra lá em Hebreus 2, olha só, o verso 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte, o que aconteceu na morte? Destruísse. Então, peraí.
Jesus, pela sua morte, destruiu. Mas as igrejas estão dando palco para aquilo que foi destruído. Que incoerência é essa? Destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo tem o poder da morte para os filhos dele, não tem mais contra a nossa vida, porque Jesus já destruiu, tornou inoperante o poder do diabo na minha e na sua vida. Não tenha mais medo do diabo, nunca mais. A Bíblia diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. A Bíblia diz, sabe o quê? Aquele que é nascido de Deus. Quantos são nascidos de Deus aqui? Deus o guarda e o maligno não lhe toca. E aí, Marli? Se nós nascemos de Deus, nós somos guardados por Deus, eu vou ficar com medo do diabo? Então essa obra já aconteceu na minha e na sua vida. O diabo não tem mais poder sobre nós. O verso 15: e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nós estávamos sujeitos, não estamos mais sujeitos. Agora nós temos uma vida eterna. Eu queria falar dessa questão, para trazer aqui algumas questões do original. No original grego, essa passagem é catapeu, que a gente fala catagel ou catargel, enfim. Eu quero mostrar o que significa isso para você, que Jesus fez. Esse destruísse, olha lá, tornar indolente, foi isso que Jesus fez. Desempregado, a minha mãe falava, né, o diabo é um desempregado do céu. Não era só algo, enfim, da cabeça dela. É o original aqui, desempregado, inativo, inoperante. É o mesmo que fazer uma pessoa ou coisa não ter mais eficácia, privar de força, influência, eficácia, privar de força, influência e poder. Tudo isso é o que o Senhor Jesus fez com o poder do diabo na minha e na sua vida. Então Jesus tornou o diabo inoperante, ele tornou o diabo um desempregado, ele é inativo, ele não tem mais atividade sobre as nossas vidas, ele foi, enfim, vencido. Olha o que diz, tem mais aí, fazer cessar, cessou na nossa vida o poder do diabo. Por um fim, pôr de lado, anular e abolir. Então foi tudo isso que Jesus fez na cruz. Jesus aboliu o poder do diabo na minha e na sua vida. Você consegue olhar agora para Jesus Cristo na obra da cruz e ver o quanto a graça de Deus é de fato maravilhosa? Que a obra, por isso que Jesus é o nosso suficiente Salvador, não precisamos de mais nada. Nós cantamos, né, nada além do sangue. Por quê? Porque nós não precisamos de nada além do sangue. No sangue de Jesus nós temos a provisão para tudo. Nós temos a vitória de tudo. Nós não temos mais medo, nós não temos mais trauma, nós não temos nada, porque Jesus venceu. Então tudo isso foi feito na vida daquele que confessa Jesus como seu Salvador. Alguém vai falar, bispo, mas que sem graça. Não gostei dessa igreja, não. Que sem graça. Quer dizer que então que nós não temos mais que lutar com o diabo? Essa é a graça. A graça é essa, amado. Você não tem mais, porque Jesus já lutou e já venceu por mim e por você. Então não vai ter um culto de libertação, um negócio assim. Não tem uma sexta-feira que a gente vem aqui de branco, a gente faz uns negócios. Não tem, amado. Não tem um negócio, a gente vem de branco, a gente fica aqui. Não, amado, aqui não tem esse negócio. Aqui nós somos crentes bíblicos, aqui nós somos santos, irrepreensíveis. Aqui nós adoramos o único e verdadeiro Deus. Aqui nós cultuamos a Jesus. Aqui o nosso culto, diz Paulo aos Coríntios, é racional. Nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui. Aqui não tem manipulação em massa de pessoas. Aqui você lê a palavra e você confere coisas espirituais com coisas espirituais. Porque é isso que vai edificar a sua vida. Agora, ficar lá no show, não presta para nada. Olha o ponto 2 de hoje. Então, qual que é a nossa luta? Alguém vai perguntar. Se eu não tenho que lutar com o diabo, eu tenho que lutar com quem? Agora você vai entender. Primeiro, a nossa luta é carnal. A sua e a minha luta é contra a marvada, como diria, a nossa carne. Tiago 1 diz assim, em verso 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Olha lá. Onde vem a provação? Vem na nossa carne. Então, bem-aventurado, o que é isso? Feliz é aquele homem que suporta a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Deus prometeu uma coroa para aqueles que o amam, aqueles que vencem todas essas tentações. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Olha só, então aprenda hoje, a Bíblia está ensinando. Isso aqui está na sua Bíblia, você pode abrir e conferir aí, tá? Está na tela só para facilitar o tempo aqui do culto. Mas olha só, ninguém vai dizer, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então não é Deus que nos tenta. Não, eu estou passando por uma tentação, Deus está me tentando. Não existe isso. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria, olha, é a carne, a cobiça, quando esta
o atrai e seduz. Então a cobiça, como eu disse, está na carne. O inimigo, ele age na nossa carne. Ele sabe onde nossas fraquezas. Então, peraí, o inimigo ele não me possui, mas ele age através da minha fraqueza, da minha carne. Por quê? Porque nós somos um ser que temos um espírito e um corpo, e uma alma. Então, no nosso espírito, nós estamos perfeitos, porque a obra foi feita em Cristo Jesus. Nós não precisamos aperfeiçoar o que Jesus já tornou perfeito. Agora, a nossa carne, ela é trapo de imundícia, a nossa justiça, né? A nossa carne, ela é carne de humilhação, diz a palavra. Então, na minha carne, na sua carne, se nós não andarmos no Espírito, e aí você precisa entender o que é a palavra da verdade. Se eu não ando no Espírito, Paulo vai falar, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, se eu estou andando no Espírito, se eu estou, vivendo as coisas espirituais, eu não vou satisfazer a vontade da minha carne. Agora, o problema é que o crente não anda no Espírito, ele anda na carne. Então, na carne, ele vai fazer tudo o que o ímpio faz. Na carne, ele vai fazer tudo o que é de mal. Por quê? Porque ele está satisfazendo o quê? A cobiça. É a sedução, é a atração, é tudo que a palavra está dizendo. Então, na carne existem as nossas fraquezas. E o que o inimigo faz? O inimigo vai colocar circunstâncias, pessoas energizadas dele ao nosso lado. Por isso nós precisamos ter em mente quais os ambientes que nós vamos, quais são as mesas que nós sentamos, com quem nós estamos, o que nós falamos, o que nós vemos, quem nós seguimos nas redes sociais. Por quê? Porque o inimigo vai usar tudo isso para nos seduzir. Vai usar tudo isso para tentar nos jogar para esse lugar de tentação, de carne, pessoas energizadas por ele, para que nós sejamos tentados. Olha o verso 15. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, vai gerar morte. Então, você vê a sequência, como é que funciona? Então, nós precisamos falar, não, peraí, isso aqui não é mais para mim. Agora, Jesus me tornou santo, agora Jesus fez uma obra, e eu vou viver a minha vida de acordo com a obra que Jesus fez. Por quê? Porque eu entendi que agora eu não sou mais escravo do pecado. Agora eu sou escravo da justiça, que diz a palavra. Ele retirou a antiga ordenança, e Paulo falou, e ele introduziu esperança superior. Então agora nós somos de um pacto de melhores superiores promessas, e é assim que nós devemos viver. Então a primeira luta, fala comigo, a primeira luta é carnal. A segunda luta, ela é doutrinal. Aqui poucos vão falar sobre isso, e por isso que Deus te trouxe para um lugar onde tem doutrina, onde tem palavra, onde tem um sermão expositivo. Então essa é a segunda grande luta que nós estamos vendo aí aos nossos irmãos passando. Olha o que diz em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 em diante. Ora, o Espírito afirma expressamente, olha que expressão forte, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Alguém tem visto pessoas apostatando da fé? Sim ou sim? Sim. A palavra está se cumprindo. Nos últimos tempos, nós estamos vivendo, a gente fala, né? Jesus está fazendo a curva, ele está voltando, a coisa está feia aí fora. Então nós estamos vivendo aí talvez o princípio das dores. Nós estamos vivendo esses últimos dias, os últimos tempos. Alguns apostatarão da fé, obedecendo a espíritos enganadores e a ensinos de... Então quer dizer que tem ensinos que não são de Deus, são ensinos de demônios. A Bíblia diz que o povo vai apostatar da fé para viver filosofias humanas. Quantas pessoas você conhece que estavam na graça, que estavam no caminho do Senhor e hoje estão seguindo filosofias humanas, ensinos de demônios? A palavra está se cumprindo. Então a grande luta que nós temos hoje também é uma luta doutrinal. Por isso que nós precisamos ir para a palavra, porque cada vez menos a palavra ela é pregada. Cada vez mais a palavra ela é retirada dos púlpitos. E o que acontece? Existem experiências maravilhosas que acontecem das igrejas, de louvor, de adoração, mas não tem ensino. E se não tiver ensino, você não ensina as pessoas de Deus, logicamente, a viver. Então, o que acontece? A gente tem uma geração, aí o IBGE vai falar, os cristãos estão crescendo, 60 milhões de cristãos. Mas quem são esses evangélicos que estão crescendo? Que não têm conhecimento de quem é Jesus? Então, tiraram Jesus do cristianismo, tiraram o Cristo do cristianismo. E aí existe algo hoje meio judaizante, uma coisa meio religiosa, tradicional, que as pessoas vão fazendo, porque todo mundo faz, então eu faço. Mas ninguém para ir na palavra e falar, peraí, o que a gente está vivendo como igreja, isso de fato é o que nós devemos fazer, é o que nós devemos viver? E aí a pessoa vai vivendo naquele ritmo hipnótico, né? Naquela efeito de, é assim que é feito as coisas, é feito. Jesus, ele chega numa ocasião, eu sempre cito isso, ele fala para os judeus, ele fala assim, vocês colocam a tradição dos homens acima do poder de Deus, da vontade de Deus. A gente hoje tem uma igreja, infelizmente, que vive uma tradição, mas que dessa tradição, muitas coisas foram importadas até da tradição católica. E as pessoas não param para ler a palavra e falar, peraí, isso aqui faz sentido fazer? Isso aqui eu tenho que fazer, isso aqui é para mim, isso aqui é para o judeu, isso aqui é para quem? É para o gentil, para quem? E as pessoas confundem tudo. Então, por isso que esses sermãos, eu estou que nem a moça da Roda Viva.
Os cidadãos que ela falou, né? Enfim, os sermões, fica como você quiser. Às vezes eu dou umas bugadas aqui. Por isso que a palavra que ela é pregada, ela tem que ensinar, amado. Porque senão uma pessoa ela entra num culto, ela ouve um monte de coisa e ela não sai sem nenhum fundamento. E aí ela não tem transformação na sua vida. Porque o que transforma a vida de alguém? É a palavra. A palavra não volta vazia. Então, se eu ficasse aqui contando uma história inteira da minha vida, ia ser muito legal. Eu ficar falando, eu fui uma vez, eu viajei, eu fui não sei aonde, tal, não sei o que lá, papapá. Mas o que isso gera de transformação na sua vida? Nenhuma. Eu preciso pregar a palavra, porque a palavra vai transformar a sua vida. Não é a minha história que vai transformar a sua vida. É a palavra de Deus que transforma a vida, sim ou sim? Vocês estão entendendo, amado, a profundidade que nós estamos ouvindo aqui nessa manhã? Então, pessoas estão ouvindo ensinos de demônios. A Bíblia diz que isso já tem acontecido. A minha pergunta, a gente vai ver pessoas, irmãos nossos, se afastando dos caminhos de Deus, seguindo filosofias, pessoas, irmãos nossos em Cristo, que nós amamos, apostatando da fé, e nós vamos ficar de braços cruzados? Não tem como. Então nós precisamos pregar a palavra. É preciso. A Bíblia vai dizer, senão as pedras vão ter que clamar. Então, para que as pedras não venham a clamar, que você se levante como alguém que vai ensinar a palavra de Deus. Eu não tenho esse chamado. Todos nós somos chamados para o ID. Todos nós somos chamados para, falar de Jesus. Talvez você não tenha um chamado pastoral na sua vida, mas na sua esfera de atuação, você tem sim que propagar o evangelho. Você tem sim que ser luz onde você está. Afinal de contas, talvez eu não vá chegar onde você chega. E por isso que você está lá. Então, na tua empresa, na tua família, no teu condomínio, seja esse polo. Alguém que vai levar conhecimento, alguém que vai levar transformação. Seja a melhor pessoa da mesa. O crente tem que ser a melhor pessoa da mesa. O crente tem que ser a pessoa mais, emocionalmente curada. O crente tem... Por que você fala isso, Bispo Fê? Porque foi isso que Jesus conquistou na cruz. E eu falei domingo passado, eu levanto guerra, amado, contra uma geração de crentes totalmente infelizes, que tem promessas, que tem a verdade da palavra, mas que não desfrutam disso porque não tem conhecimento. Então você tem que ser sim o melhor empresário, o melhor profissional, o melhor estudante, o melhor filho, o melhor pai, o melhor marido. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo dentro de você habitando. A Bíblia vai dizer, os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz. Então você vê aí, o mundão, muitas vezes sendo pessoas melhores do que nós. Isso está errado. Nós precisamos ser as melhores pessoas, porque nós temos Deus. E se nós temos Deus, nós temos tudo que as pessoas precisam. Então não seja você esse rancoroso, esse velho ranzinza, desculpa a expressão. Essa mulher rixosa, esse filho mal amado. Não seja você uma pessoa agradável. Seja você alguém que tem o fruto do Espírito manifestado, que é mansidão, paz, longanimidade, domínio próprio. É isso que você tem que viver. Não, tocou em mim, eu grito. O que é isso? Falou que eu já vou pro fight. Não. Você é uma pessoa de amor, você é uma pessoa longânima. Você é uma pessoa que confronta sim, mas sabe a hora certa de levantar a voz. Sabe a hora certa de amar. Sabe a hora certa de perdoar. É isso que é o evangelho, mas nós estamos aqui aprendendo a sermos pessoas que vivam a vida à luz do evangelho, sim ou sim. Olha quem está do seu lado e fala assim, você está acordado ou você está dormindo? Fala assim, se ele estiver acordado, porque se estiver dormindo, você acorda ele para mim. Você fala assim, meu amado, seja a melhor pessoa da mesa. A gente está lendo 1 Timóteo. Eu quero ler o verso 2, do capítulo 4. Por que isso aqui acontece? Olha lá. Pela hipocrisia dos que falam mentiras. Então tem gente que fala mentira aí fora, tem gente que fala mentira. E que tem cauterizada a própria consciência. Eu fico me perguntando, com todo respeito, eu preciso pregar. Eu fico me perguntando, o que passa na cabeça de alguém que vai no altar e fala, compra esse sabonete, que esse sabonete, quando você passar na cabeça do teu marido, olha, vai crescer cabelo, ele vai ser ungido, ele vai se... Tem uns careca recebendo isso. Alguém faz a conta, eu preciso de 4 milhões em sabonete, a gente começa a vender aqui. Quero que tenha a mente cauterizada a palavra. A gente ri, mas tem gente que está seguindo isso. Tem gente que vai sair do culto e vai comprar o travesseiro, que você vai dormir com a nuvem afofada do céu, vai comprar a chave do não sei o quê. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. É preciso fazer-os calar, como diz a palavra. Então, se você já esteve num lugar desse, louve a Deus porque você conheceu a verdade. Agora, quantos irmãos nossos precisam conhecer a verdade? Só que isso aí dá popularidade. Você vai ver os templos cheios, porque as pessoas querem comprar algo. Só que não é assim que funciona o evangelho. O justo não vive por algo que ele vê, ele vive pela fé. Eu não preciso de uma fita, eu não preciso orar pela água, eu não preciso de nada disso. Eu tenho Jesus Cristo, ele é suficiente. Nós vamos ensinar o povo a viver o verdadeiro evangelho. Então está um evangelho aí de venda, você compra, você vai, você sobe no monte, você busca, não sei o quê. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que se você crê, você vai ver a glória de Deus.
Se creres, verás a glória de Deus. Onde eu estou? No verso 2. Pela hipocrisia que falam mentiras e tem cauterizado com vocês. Verso 3. Que proíbem o casamento. Tem igreja que hoje proíbe o casamento. Igreja crente, que se diz crente, né? Que proíbe o casamento. E exigem abstinência de alimentos. Aí, não come isso. Olha, Deus criou os alimentos. Não, isso você não pode comer, isso você pode comer aquilo. Para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis, a quanto conhece plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é... Tem igreja que fala assim... Tem igreja, que se diz igreja, que fala para os líderes, vocês têm que fazer vasectomia. Deus criou, o casamento foi Deus que criou, o filho Deus criou. Tudo que Deus criou é bom, igreja. E é recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro. Então nós temos que expor para nós sermos bons ministros. Não vamos tocar nessas questões. Veja bem, você vai levantar guerra aí fora. Eu tenho que ser bom ministro de Cristo. Olha lá, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Amado, com todo respeito, você tem recebido uma boa palavra, uma boa doutrina. Aqui eu não vou te vender nada no final do culto, fica tranquilo. Porque você tem recebido a boa doutrina. Então olha a luta doutrinal que Paulo está dizendo aqui. E nós temos que expor essas coisas aos nossos irmãos. E eu queria dizer amado, eu não sei se posso usar essa expressão, dá sua cara a tapa também. Porque eu estou aqui para a internet, para o mundo todo falando. Não sou só eu, mas todos nós temos que ser bons ministros. Alguém vai perguntar, por que eu tenho que ser bom ministro? Porque todos nós somos ministros de uma nova aliança. É o que a Bíblia diz. Não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito que vivifica. Ele nos confiou o ministério da reconciliação. Ele te deu isso. Então nós temos que pregar para as pessoas que elas sejam reconciliadas com Deus. Então, eu estou aqui, logicamente, o meu chamado é esse. Mas que todos nós tenhamos essa responsabilidade. Você consegue pegar um pouquinho da responsabilidade hoje, que não sou eu que estou colocando, mas o próprio Senhor colocou no seu e no meu colo, para nós, expormos essas coisas aos irmãos, aqueles que estão sendo enganados, como os colossenses, como os gálatas, a gente precisa pregar isso. Então, eu vou para o ponto 3, que diz assim, somente a graça de Deus revela os propósitos de Deus. Somente a graça. Como é que eu vou entender dos desígnios de Deus? Indo para a palavra. Indo para a sã doutrina, indo para o evangelho. Então hoje nós temos a revelação e o conhecimento que a graça nos transformou em filhos da luz. Eu quero que você veja o que Paulo, quando ele escreve agora aos Tessalonicenses, no capítulo 5, na primeira carta, ele diz assim, no verso 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Então nós não estamos mais em trevas. Para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Verso 5, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Qual que é o tema de hoje? A graça nos libertou de todo mal. Você não é filho das trevas, da escuridão, você é filho da luz. Essa que é a obra de Jesus na sua e na minha vida. Então hoje também nós temos a revelação, graças a Deus, e conhecimento de que a graça nos transformou o quê? Agora nós somos santuários do Deus vivo. Não é o que diz a palavra? Então nós somos transformados nisso. Por isso nós não temos mais medo do diabo. Nós não temos mais medo. Eu vou dizer algo sério. Não tenha medo de macumba. Eu falei domingo passado, sai daqui, pega um frango na encruzilhada e vai almoçar. Não é para tanto, não é verdade? Pega lá, tem uma farofinha, passa lá, às vezes tem até um vinho. Você... mas eu estou brincando, mas não tenha medo de macumba. O pessoal falava da minha época de criança, se macumba fosse bom, não era macumba, era boa cumba. A molecada falava isso. Não tenha medo do diabo, não tenha medo de macumba, não tenha medo de maldição. Olha o que diz 2 Coríntios 6, verso 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Você vê que não dá para misturar as duas sementes? A Bíblia que está dizendo, verso 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários. Então, mais uma vez, você é santuário de Deus, do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Amado, Deus habita em nosso meio. Deus anda no nosso meio. Deus habita em mim, habita em você. Vamos lá, levante uma das suas mãos com fé e diga, Deus habita em mim. Diga, porque eu sou. Diga assim, eu não estou. Diga, eu sou. Diga, eu não estou santuário. Diga, eu sou o santuário do Deus vivo. Você entendeu a diferença?
Eu estou, agora não estou mais. Agora quem está é o diabo. Não. Eu sou, faz parte da minha identidade. Isso é imutável. Eu sou identidade, eu sou santuário do Deus vivo. Então, amados, eu dei aonde? Santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Então hoje nós sabemos, porque nós temos, mais uma vez eu vou dizer isso, revelação e conhecimento da verdade, que ter sucesso na vida e ser bem-sucedido no que nós fazemos é o resultado da graça de Cristo em nós. E eu queria ir agora para o final da mensagem falando sobre isso. Eu sei que eu estou em mensagens, essa série, para alguns, ela pode ser um pouco maçante, se é que eu posso usar essa palavra, mas ela é fundamental. Não é não, né? Amém. Uma abençoada me ama aqui. Depois eu te dou aquele 50 pila que eu falei para você gritar nessa hora. Muitas pessoas, não, mas ficar estudando as doutrinas, não tem como. Nós sermos crentes sem sabermos das verdades. Porque é isso aqui que faz você, eu sempre digo isso, faço esses parênteses, é você reinar em vida. Você entrar num lugar que chama igreja, ouvir uma mensagem que não te dá subsídio, não te dá conhecimento, para você viver o evangelho, não vai trazer transformação na sua vida. Porque o que traz transformação, mais uma vez eu digo, não é o storytelling do pastor, por mais que seja legal, não é o show de entrevista com o diabo. Não, isso não traz. O que traz edificação na sua vida é o conhecimento da palavra. Então, se nós não tivermos pelo menos 40 minutos, 50 minutos, talvez uma hora de pregação, com todo respeito, coloque isso na sua semana. O quanto que você se alimenta de palavra e o quanto você é alimentado de coisas que vêm no seu celular, na mídia, no lugar que você trabalha. Alguém vai dizer para mim, mas eu tenho que ficar uma hora. Mas uma hora não é nada para você conhecer a palavra de Deus. A gente tinha que ficar aqui, era 3 anos seguidos, como diz Paulo, ininterruptamente. Então, eu queria hoje, trazer para você nesse final, e eu pensei em várias histórias que eu pudesse trazer, de personagens bíblicos. E desculpa, eu não tenho que pedir desculpa, porque quem manda aqui sou eu também. Mas eu vou voltar em José. A gente ficou aqui ouvindo sobre José um bom tempo. Mas eu estava aqui estudando sobre a graça, e lembra quando nós terminamos a série de José, e nós vimos que José era, entre aspas, um tipo de Cristo ali? Eu queria que você visse isso comigo hoje, porque José, de fato, ele é uma tipificação de um cristão da graça de Deus. Eu não vou aqui ficar lembrando muito dos atributos de José, porque está muito fresco no teu e no meu coração. Mas eu vou ler algumas passagens, só para a gente ir para o final. Eu quero ler Gênesis 39. O verso 20 em diante, que diz assim: E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Então, por que eu estou trazendo essa passagem? Porque eu sei que muitas vezes nós também estamos em prisões. Muitos crentes às vezes estão em prisões. Só que a gente já entendeu que Jesus já nos libertou de toda a prisão. E você precisa agora, em nome de Jesus, viver de acordo com o que Jesus fez na sua vida. E não ficar aprisionado. Existem vários tipos de prisões. Existem prisões emocionais, prisões de saúde, prisões de relacionamentos, prisões financeiras, prisões de mentalidade, prisões de vícios, vários tipos. Tudo que é prisão não vem de Jesus. Tudo que é vício nos escraviza, sim ou sim? Jesus nos fez escravo ou nos fez livre? Então, quando você olhar para algo na sua vida que está te escravizando, você tem que falar assim, isso aqui não é de Deus. Porque Jesus falou que eu fui feito liberto. E eu gosto sempre de falar de liberdade, lembrando Gálatas 5:1, que diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então, peraí, eu estava cativo, eu estava preso, mas foi para a liberdade que Cristo me libertou. E aí tem uma palavrinha aí que faz toda a diferença. Permanecei, pois firmes nessa liberdade. E não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então o que nós temos que entender? Jesus faz uma grande obra e Paulo vai chegar agora para os Gálatas insensatos, o que eu estou citando no capítulo 5, ele está dizendo, olha, Jesus te libertou, foi para essa liberdade, fica nesse lugar, cara. Não se submeta de novo a nada escravizante, ele está falando da lei, não volte para o jugo de escravidão e de morte, que era a lei mosaica. Viva pela fé, viva pela graça. Só que hoje o crente também, ele fala, não, eu fui feito livre em Jesus, mas ele está preso na pornografia, ele está preso na traição, no adultério, ele está preso na corrupção. Então que crente é esse? Desculpa, eu tenho que entrar nessas questões, por quê? Porque é isso que você precisa ser confrontado para você viver o que Jesus quer que você viva nessa terra. Então, vamos lá. Jesus me faz livre. O que está me aprisionando? Para pensar. Cara, eu sou casado. Eu não, vou dar um exemplo aqui, né? O cara é casado. Aí ele, mas eu tenho uns contatinhos aqui. Eu gosto de mandar mensagem. Cara, isso aí é uma escravidão. Sai desse lugar agora, em nome de Jesus.
cara, eu sou santo aqui, mas de vez em quando, sabe, eu gosto de fletar com a minha velha vida, eu gosto de um pó, eu gosto de uma coisa, eu gosto de uma erva, eu gosto de um negócio. Cara, Jesus já te fez livre de tudo isso. E nós temos pessoas aqui que ao ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, ouviram, estavam na droga, estavam no vício, e pela pregação foram libertos imediatamente de tudo isso. Isso é possível? Isso é possível, porque tudo é possível ao que crê. Então aqui, amados, nós não estamos aqui para entreter o povo, nós estamos aqui para libertar o povo, para que o povo, não eu tenho o poder de libertar, você já foi liberto por Jesus, mas libertar você das correntes que o inimigo fica lançando na sua mente. Jesus não, José foi lançado no cárcere, estava passando situações difíceis. O verso 21 diz, o Senhor, porém... então quer dizer que o Senhor era com José mesmo no cárcere? Sim, o Senhor é contigo nessa aflição que você está passando. Você tem que lembrar disso todo o tempo. Ele é comigo, Ele é com você, Ele era com José, Ele foi benigno, Ele deu mercê perante o carcereiro. Amado, o Senhor sempre será benigno conosco. O Senhor sempre será benigno comigo e com você. O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Verso 23, e nenhum cuidado tinha um carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. Eu amo essa expressão. Eu quero que você, quando você estiver, vivendo a sua semana, segunda a sábado, sabe aquilo? Você lembre dessa expressão, o Senhor é comigo. Diga comigo, o Senhor é comigo. Mais uma vez, o Senhor é comigo. E quando o Senhor é com você, acontece o final do verso. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. O problema é que você tem uma fala que não está em linha com a verdade do Evangelho. E aí você fala, isso é uma droga, o meu trabalho é uma droga, a minha esposa é uma sei lá o quê, o meu marido é não sei o quê, é isso, meus filhos. Ao invés de você falar, o Senhor é comigo. O Senhor é comigo. E quando o Senhor é com você e você declara isso, tudo prospera. É o que diz a palavra. Você está passando por uma luta, você está passando por uma dificuldade, eu te pergunto, continue fazendo tudo com excelência. Porque José estava preso injustamente, você sabe bem a história, e ele continuava fazendo tudo com excelência. Faça tudo com esmero, não desça o seu padrão moral, não abra concessão com o pecado, mantenha-se puro, mantenha-se santo, mantenha-se debaixo dessa maravilhosa graça, jamais blasfeme a obra da cruz, jamais negue a obra da cruz, mas viva todos os dias essa obra da cruz. O capítulo 41, verso 2 diz, achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. Esse era quem? Esse era José, você conhece? 13. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído do meu cargo, aqui é o copeiro e o padeiro, lembra? Fui restituído do meu cargo e o outro foi enforcado, como José tinha falado, como José tinha dito. Verso 14. Então o faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa das masmorras. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Eu quero só dar uma pausa aqui para dizer que sempre tem alguma coisa vindo na sua direção quando você é uma pessoa pura, santa e continua fazendo as coisas de acordo com a excelência da graça. Mesmo sendo injusto, mesmo sendo injustiçado. Sabe, quando você faz as coisas dentro do padrão de Deus, isso vai chamar a atenção de alguém. Não tem como. Você é luz, a luz brilha. Então eu estou aqui lembrando a obra da cruz, o que Jesus fez na sua vida, lembrando quem você é, para que você possa viver esta semana e o resto da sua vida de acordo com a obra da cruz. Para você não ser um crente, desculpa a expressão, domingueiro, que vai no culto de domingo, acha que isso aqui é uma missa, toma um passo, uns negócios, acha que vai acontecer alguma coisa. Não, não. Deus quer que você seja transformado de acordo com a palavra dele, para que você vive e desfrute na sua vida das mais ricas bênçãos. Então estou aqui chamando a atenção de alguém que pode ter entrado aqui falando, não, a minha vida está uma droga, não sei o quê. Continua sendo uma boa pessoa, continua fazendo o seu melhor, continua fazendo tudo como se fosse para o Senhor, é o que diz a palavra. Quer bebais, quer comais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Assim tem que ser a minha e a sua vida. Verso 15, esse lhe disse, tive um sonho, e não há quem interprete. Ouvi dizer, o seu nome é soprado, mesmo quando você não está nos lugares, quando você é um justo. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. Respondeu-lhe José, não está isso em mim. Lembra dessa parte? José falando, isso não está em mim. José podia falar, eu sou o cara, mano, é isso mesmo, eu sou o cara que interpreta sonhos. Meu Instagram está lá, interpretador de sonhos, na bio.
Não, José fala, isso não está em mim. José sabia quem ele era em Deus. Ele sabia que o poder não era dele, mas o poder de Deus. Mas Deus dará resposta favorável. Amado, continue sendo humilde. Deus pode colocar nas maiores mesas, Deus pode colocar nos maiores lugares. Continue sendo uma pessoa que dá honra e glória a Jesus. Então, meu amado irmão em Cristo, você que é homem, você que é mulher, você que está ouvindo essa palavra, um senhor, uma senhora, talvez um jovem, o Senhor, Ele quer usar você como uma alternativa para essa sociedade. Assim como José foi um grande governador. O Senhor quer usar você como uma alternativa, uma sociedade que está em crise. Então, abra-se para ser usado por Deus. A gente fala aqui no momento de sementeira, calma que eu não vou fazer o teu ofertório não, tá? Só um exemplo. A gente fala aqui no momento de sementeira, amado, abra-se para você ser um semeador. Talvez tem pessoas que Deus chama, que são mantenedores da obra. Tem pessoas que Deus chama, que são louvadores, que são recepcionistas, professores de crianças, pastores, mestres, apóstolos, sabe? Tem ministérios. E tem pessoas que têm um ministério como Jesus tinha, de manter. Tinha pessoas que mantinham o ministério de Jesus. Talvez seja esse o teu ministério. Você está aí falando, não, mas se eu der, não sei o quê. Para com isso. Isso aqui precisa expandir, isso aqui precisa correr. As pessoas precisam ser libertas. Olha como está a coisa aí fora. Então se envolva com as coisas espirituais. Quando estão entendendo, digam amém. 41 é o último de hoje. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Diz Faraó aos seus oficiais, acharíamos, amado, é isso que você tem que ouvir. Acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Quando eu disse agora há pouco, olha, você tem que ser o melhor cara da mesa, você tem que ser a melhor pessoa, o melhor profissional. É isso, José era esse cara, um crente da graça. Acharíamos porventura, o seu chefe tem que olhar para você e falar assim, cara, não posso mandar você embora, como é que eu vou achar alguém como você? Que exista, que habite o Espírito Santo de Deus? Verso 39, pois diz Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso. Agora Faraó sabia que José não era o cara, mas o Deus de José que tinha feito ele saber tudo aquilo. Ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o anel de sinete da mão e o pôs na mão de José e fê-lo subir... e fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs no pescoço um colar de ouro, e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele, inclinai-vos, deste modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Verso 44, disse ainda Faraó a José, eu sou o Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Olha a honra que o José estava recebendo. E a José chamou o Faraó de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José de idade de 30 anos. Porque a gente vê aqui e fala, José tinha uns 70 anos para viver tudo isso, toda essa sabedoria. 30 anos. 30 anos quando se apresentou ao Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Eu quero dizer para você, amado, lembre-se, toda essa honra vem, e só veio na vida de José depois ele ter permanecido fiel. Por que eu estou trazendo e costurando com a história de José? Porque você precisa permanecer fiel à sã doutrina, à graça de Deus. Eu quero a honra de José, eu quero a honra de Davi, eu quero a honra dos heróis da fé. Permaneça fiel. Permaneça fiel à palavra que Deus tem revelado a você. Cada experiência que nós temos com Deus, sabe? Cada pessoa que Ele põe no nosso caminho, isso tudo é a perfeita preparação de um futuro de Deus para mim e para você. Só Ele pode ver. Você não pode ver o futuro, mas Deus sabe disso e Ele está revelando isso a você. Então a palavra do Senhor, na nossa boca, ela precisa ser a palavra da graça, a palavra da verdade. Mas isso irrita os ignorantes. Minha mãe diria, couve os ignorantes. Nós não estamos aqui para agradar a homens. Nós estamos aqui para agradar o próprio Senhor. Mesmo que se incomode os sábios segundo a lei. Mesmo que se incomode aqueles que, enfim, o cara da mídia social. Eu não sei, mas seja uma pessoa que tenha um proceder, uma fala, um coração, uma atitude alinhada com a palavra de Deus. Porque nós somos chamados para sermos exemplos. Nós somos chamados para imprimir um padrão de vida cristã. Você precisa entender isso. Você foi chamado para imprimir um padrão. Onde você está no seu campo de atuação, tem que ser um padrão de vida cristã. Paulo fala para Timóteo, torna-te padrão dos fiéis. Então existe um padrão para nós, sabe? Não fuja dessa responsabilidade. Assim como José, assuma a responsabilidade. Eu estou indo para a última linha do meu esboço. Olha quem está do seu lado e fala assim, assim como José, falei muito rápido, deu para pegar. Olha para quem está do seu lado e fala, assim como José, assuma a responsabilidade. Fala, a responsabilidade é nossa. Porque nós somos casa de Deus, igreja. E somente através da graça nós temos um bom ânimo para vencer o mundo.
Somente através da graça de Deus nós temos bom ânimo para vencer. Jesus está conosco, Ele é o Emanuel, Deus conosco, lembra disso? Então com Ele nós não temos o que temer. Mas e o diabo? Você já entendeu onde o diabo está? Está amarrado. O pessoal fala, está amarrado. Ele já foi amarrado. Ele já foi amarrado, o mais valente amarrou o valente. Então, amado, Deus já nos abençoou, não temos que temer. Nós somos abençoados para abençoarmos. Sabe, nós não temos que reter as bênçãos de Deus. Ele quer manifestar nas nossas vidas as suas bênçãos. Deus já abençoou você, como Ele abençoou José. Ele já manifestou na sua vida aquilo que Ele manifestou na vida de José. Mas e as crises? José venceu as crises, enfrentou as crises. Deus era com José, Deus é contigo em todo tempo. E toda perseguição e toda injustiça. A José foi escravo lá no Egito, lembra de tudo isso? Mas Deus era com José. Essa expressão vai aparecer ao longo de toda a narrativa. Deus era com José. Diga mais uma vez, Deus é comigo. Mas e a ingratidão? E a inveja da minha família? Deus é contigo. E o meu primo invejoso? Deus é comigo. E o meu ex-pastor que me abençoou? Deus é com você. E o meu chefe que falou que eu sou isso? Deus é com você. E você com Deus é a maioria. É o que diz a palavra. Amada, assim como a bênção estava com José, a bênção está comigo e está com você. Aliás, nós temos a bênção de Abraão. Cristo venceu tudo, lembra? Para que a bênção de Abraão chegasse até nós. A bênção de Abraão, a bênção de Isaac, a bênção de Jacó, a bênção de José, dos nossos patriarcas. Essa bênção chega até as nossas vidas. Não tenha medo de viver de acordo com a palavra de Deus. Então, para nós finalizarmos aqui, para a gente poder orar e você comer a sua macarronada de domingo. Lembre-se que a luta é carnal e a luta é doutrinal. Não é mais luta contra o diabo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então você não luta com o diabo, você resiste o diabo. Aonde? Na sua carne. Então nós precisamos entender que tem uma frase de um teólogo que ele dizia assim: os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Spurgeon disse isso. Aqui não tem emoção. Emoção. Não. Não tem aquela euforia da carne. Aqui existe transformação. Porque nós não estamos emocionados. Porque quando a emoção acaba, você já viu o crente que é emocionado? A emoção acaba, o cara um dia está lá, você fala, nunca... Jesus falou, né? Nunca vi fé como essa em todo Israel. Você fala, esse cara aqui vem, acaba o culto, bispo que eu... No outro dia ele está, céus. O que é isso? A emoção acabou. Não tem constância. Então eu quero terminar para você, não seja um emocionado. Não seja um convertido emocionado, como disse Spurgeon. Seja uma pessoa de fato transformada pela obra da cruz na sua vida. Eu quero terminar dizendo para você, eu falei 5, quero terminar, esse é o 6º. Eu vou até o 8º. Eu quero terminar dizendo para você, comi mais um. Eu quero terminar dizendo para você, viva de acordo com a palavra. Não tenha medo de voz humana, não tenha medo do teu passado, não tenha medo do diabo, não tenha medo de nada e ninguém, porque Jesus está em ti. E a palavra de Deus diz, agora encerro mesmo, Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo disse, maior é aquele que está onde? Do que aquele que está no mundo. Quem não está no mundo? O inimigo. Jesus está em você, o inimigo está no mundo. Paulo disse, maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo. A graça já acabou, já anulou todo o mal nas nossas vidas. Que assim seja, em nome de Jesus. E aqueles que creem digam, amém. Você pode ficar de pé no seu lugar? E se alguém falar para você, o diabo vai te pegar? Você vai falar o quê? Está amarrado. Fala, o mais valente venceu o valente. Você vai falar, contra mim não vale encantamento. Você vai falar assim, aquele que é nascido de Deus. Guarda isso no seu coração, vamos juntos. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Senhor Jesus, obrigado por esta graça. Obrigado por esta revelação. Obrigado, Jesus, por esta consciência. Obrigado, Jesus, porque o Teu Espírito Santo nos trouxe até aqui nesta noite. E Ele nos revelou desígnios e propósitos. Ele nos revelou, Jesus, promessas.
nos fez lembrar, para alguns, para outros, um aprendizado. Não importa, nós saímos daqui, Senhor, prontos para reinar em vida, através de Cristo. Nós saímos daqui, Pai, para vencermos tudo e todos, porque o Senhor já venceu por nós, e a palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pai, nós não somos mais que perdedores, nós somos vencedores. Pai, aqui está um povo inabalável. Sabemos que as lutas vêm, sabemos que os rios transbordam, sabemos que os ventos batem com ímpeto contra as nossas casas, mas nós também sabemos que lá no Sermão do Monte o Senhor disse que aquele que construiu a casa sobre a rocha, aquele que ouve, aquele que pratica, esse não será abalado. Pai, aqui estamos nós, uma igreja inabalável, nós estamos sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Portanto, Pai, nós venceremos no dia mau, nós venceremos a angústia. Nós, Pai, vamos fazer o que disse Pedro: lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós saímos daqui com esta disposição, nós saímos daqui, Pai, com esta força, nós saímos daqui na fé, nós saímos daqui para darmos passos de fé, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor já nos tomou pela nossa mão direita, já nos conduziu em um caminho de milagres. O Senhor colocou um caminho no deserto, rios no ermo, e o Senhor tem nos dito: algo novo tem saído à luz. Nós percebemos desta manhã, Pai, o Teu novo, a Tua novidade de vida, nos leva para a melhor semana da nossa vida, nos leva, Pai, para uma semana de milagres, nos leva, Pai, para uma semana de prodígios, nos leva para uma semana do Teu de repente. Nós estamos prontos para sermos surpreendidos pelo Teu Espírito, porque nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós saímos daqui declarando, igreja, que o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes, serão permanentes na vida daqueles que são salvos e libertos do mal, e aqueles que creem na obra da cruz, digam. Você consegue dar um brado de vitória a Jesus? Dá um brado de vitória a Ele. Bom dia a todos, uma ótima semana. Abraça quem está do seu lado e diga: a graça de Deus já venceu todo o mal. Tchau.